celebrai o Senhor, vamos festejá-lo com alegria. Coloque-se de pé. Vamos celebrar o nosso Rei.
Cristo é a imagem do Deus invisível e é aquele que tem a prioridade sobre todas as coisas que foram criadas. Pois todas as coisas do céu e na terra foram criadas pelo seu poder, tanto as visíveis como as invisíveis, quer elas sejam governos, domínios, poderes ou autoridade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse poder é o mesmo que Deus mostrou com poderosa força quando ressuscitou a Jesus dos mortos e o fez sentar à sua direita nos céus. Deus colocou a Cristo acima de todos os poderes, autoridades, forças e reis, e acima de todo título de poder que possa ser dado, tanto nesta época como também na que vai chegar. Deus colocou tudo sob o controle de Cristo e o fez o cabeça de todas as coisas para a igreja. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia de sua glória. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém.
dia, igreja. Primeiro eu quero que vocês vejam essa foto, que eu acho que para vocês não vão fazer muito sentido, mas é um pão branco, um pão doce e um mamão em um hospital. E eu vou ter que ler, porque senão eu vou embananar tudo aqui. Meu nome é Nancy, 32 anos, dei entrada na UTI com insuficiência renal aguda. Eu ouvi isso por 20 dias, 545 vezes. A cada troca de turno eu ouvi exatamente essa frase. Bom, era hora do café da manhã, no dia 12 de junho, terceiro dia de hospital. Hemodiálise tinha acontecido nos 2 dias anteriores. Eu estava meio desorientada, não sabia o que me esperava. Chegou meu café, exatamente aquele café. Pão doce, café com leite, mamão e um pão francês. Esse veio branco, maçudo, sem muita crocância, mas exatamente do jeitinho que eu gosto. É o meu preferido, inclusive. Foi aí, neste momento, nesse exato momento, 3 dias depois, eu percebi que Deus cuida de cada detalhe da minha vida e se importa com cada segundo do meu dia. Foi um café da manhã prazeroso, gratificante, sem preocupações. Nesse mesmo dia mais tarde, colocaram em jejum. O café foi minha última refeição antes do procedimento de colocação de um catéter permanente para as hemodiálises. E diferente da primeira vez, desta vez eu não me abalei e nem me entristeci. Só segui firme, forte e confiante. O procedimento que estava marcado para as 18 horas mudou para as 23 horas. Eu estava aguardando pacientemente. Ao subir para o centro cirúrgico, eu entendi porque no pão
Por que ser temente a Deus e por que acreditar que Ele cuida de mim? Pois foi o procedimento mais traumático até hoje para mim. A sensação de dor, incompetência, medo e confusão iriam tomar conta de mim, mas lembrei do cuidado e me mantive firme. Quando tudo acabou neste dia, eu só soube agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade de poder viver. Foi um momento de muita dor, mas de muito cuidado de Deus. Foram 20 dias na UTI, sem ver a luz do sol, sem sentir o vento no rosto, sem andar, a não ser para ir no banheiro. Mas Deus foi misericordioso. Esses 20 dias passaram igual vento, rápido. Deus colocou pessoas boas e abençoadas, pessoas com amor à profissão, pessoas humanas, com quem eu pude trocar sorrisos, experiências, vivências e principalmente ser sal e luz, falar do amor de Deus e ouvir sobre o amor dele. Eu me senti amada, protegida, respeitada. Eu louvo a Deus por minha família, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que não me soltaram em oração e amor por um minuto sequer. Sou grata porque em meio a toda essa mudança de vida, rotina e hábitos, eu tenho um Deus que me dá força, eu tenho um marido que me apoia, eu tenho uma mãe e uma sogra que me dá base e sabedoria, um irmão que não larga a minha mão e eu tenho amigos que posso contar em oração. Hoje eu faço parte do grupo que faz hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia. E assim como no hospital, eu quero continuar sendo sal e luz na vida daqueles idosos que estão tão fragilizados com este tratamento. Peço que vocês continuem orando por mim, pois aí ela me dá uma qualidade de vida muito boa. E peço, se for por um longo período, que permaneça assim. Eu poderia contar um milagre por dia que vivi naquele lugar e que venho vivendo diariamente, mas vou deixar para outra hora, porque senão a gente não vai sair daqui. E hoje eu posso falar que eu sou a Nancy, tenho 32 anos e o que me define não é a minha doença, e sim quem me criou, Jesus Cristo. E Ele me chama todos os dias. Em Romanos 12:12, Ele fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Lembre-se, não somos imunes ao sofrimento, mas mesmo em meio a isso, devemos nos alegrar e ter esperança. Os filhos de Deus crescem de crise em crise, e não somente de glória em glória. Glória a Deus. Como é bom termos um Deus que nos ama, não é? Que cuida de nós, cuida de cada detalhe, até do café da manhã, não é, Nancy? Que bom. Por favor, fique de pé mais uma vez, você não vai conseguir cantar essa música sentado, não. Vamos cantar com muita alegria. E Jesus nos libertou e por isso nós podemos louvá-lo. Oh
Essa canção é maravilhosa, né? E a banda que toca essa canção, eu diria que é uma banda cristã extraordinária. Para alguns de nós, mais da velha guarda, banda extraordinária, oficina de treino, né? Como que é? O que mais dele? Aí, internacionais. Petra. O que mais? Quais as bandas extraordinárias que você lembra? Ah, essa é quase um ícone, né? Quando a gente pensa nas artes, né? Eu uma vez estava em São Petersburgo, na Rússia, e tive a honra de entrar no Hermitage, um museu lá na Rússia, onde tem uma obra do Rembrandt, filho pródigo, e outras, Picasso, enfim, coisas, artistas extraordinários. Hoje nós vamos falar de uma vida extraordinária. Mas antes da gente entrar no tema e vocês conhecerem a pessoa, eu vou falar um pouquinho para a gente pensar nessas coisas, pessoas extraordinárias. Tem também times extraordinários, né? Os Santos de Pelé, um time extraordinário.
jogava contra o Milan, Real Madrid, goleava de 7, de 8. Né? Hoje tem o Palmeiras, um time extraordinário. Corinthians a gente não pode falar. Hoje tem futebol de qualidade na televisão. E como é que a gente pode escrever um time extraordinário? Estou falando de futebol. Eles precisam conseguir chegar no estágio de entrosamento, de performance e de resultados que possam testemunhar que de fato eles são extraordinários. Quando eu olho para a vida de Felipe, lá em Atos capítulo 8, se você quiser pode abrir, eu vejo a história de uma vida extraordinária. Felipe foi uma pessoa extraordinária, da qual temos muito o que aprender. E o ministério dele começa lá na cidade de Samaria, depois passa pelo caminho do deserto em Gaza, e em toda a sua jornada por Azoto, Cesareia e todas as cidades pelas quais ele passou, ele fez uma diferença extraordinária. Nós estamos nesta série uma igreja em revitalização. Muitas vezes não sabemos medir o sucesso de uma igreja. A gente acha que o sucesso de uma igreja é quando ela está cheia de gente, ou quando ela tem um super telão, uma super banda, super cadeiras, super confortáveis, né? Mas, biblicamente, uma igreja extraordinária é uma igreja que auxilia cada pessoa no crescimento do seu relacionamento com Deus. Você está crescendo espiritualmente, então a sua igreja está contribuindo, ou você como igreja está contribuindo para que essa igreja seja uma igreja extraordinária. Domingo passado nós ouvimos o pastor Paulo falando sobre como nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, como nós podemos crescer em intimidade com Deus. Eu quero sugerir para vocês esse livro, A.W. Tozer, A Procura de Deus. Esse livro já foi recomendado muitas vezes aqui. Eu não sei se você leu. Se você leu, releia, porque as verdades apresentadas por Tozer nesse seu primeiro livro se tornou um clássico da literatura cristã. E olha, fininho. E ele fala exatamente de como você pode desenvolver essa vida de intimidade profunda com Deus, que te leva a crescer, que te leva a experimentar a palavra, a oração e uma vida extraordinária. Porque ele diz que Deus nos criou para um relacionamento com Deus. Segunda maneira da gente medir o sucesso de uma igreja é perguntar: ela fortalece e capacita pessoas para representar Deus no mundo? Nós estamos sendo bons representantes do Evangelho enquanto criamos os nossos filhos, enquanto servimos nos nossos empregos, enquanto desfrutamos do nosso lazer. Cristo está sendo visto, porque todo investimento de
intimidade, profundidade, crescimento deve transbordar numa vida de representação do nome de Deus. Nós precisamos nos tornarmos de verdade embaixadores que representam Cristo de maneira precisa, que revela a face de Deus. Então hoje, o nosso tema, uma vida extraordinária, nós vamos olhar para Filipe, e eu quero que você olhe para você, que você olhe para a igreja, que somos nós. Quando a gente fala de revitalização, nós não estamos falando de uma novidade, nós estamos falando exatamente de voltar a ser quem somos, de voltar ao Evangelho, de voltar às nossas bases. Avivamento é experimentar uma vida de fé que faz sentido para você, mas se derrama para outras pessoas. O que caracterizava esta vida extraordinária aqui na pessoa do Filipe, do evangelista, ou como alguns lembram, né? A posição dele era de diácono. Filipe, verso 4 do capítulo 8 de Atos, depois de mostrar que a igreja passava por um momento de perseguição, e que Paulo, verso 3, estava ali perseguindo e desestabilizando o cristianismo daquele tempo. Deus permite então que Filipe, diz aí, os que haviam sido dispersos, verso 4, Filipe era um deles, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram uma total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. E por isso houve grande alegria naquela cidade. Verso 26. Filipe tem a visitação de um anjo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. E olha, ele estava lá no ministério que estava dando muitos frutos, um avivamento, e o anjo fala: vai para o sul, para a estrada do deserto. Peraí, eu estou aqui no meio de uma grande colheita e agora eu tenho que ir para o deserto? Sim, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? Lembra aquele texto de Romanos? Como podem ouvir se não forem enviados? Se não tiver alguém
explique. E convidou Filipe a subir na carruagem, a sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos taspeadores, e não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com esta mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram no lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada me impede, se você crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, e os dois desceram até a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais a norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali, e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar em Cesareia. Filipe, um líder extraordinário, uma vida extraordinária. E o que caracteriza essa vida extraordinária? Nós podíamos falar de muitas características, marcas, qualidades, mas eu queria me deter em 3, porque às vezes a nossa imaginação fantasia um pouco sobre o que é uma vida extraordinária. E no texto bíblico, se você olhar só no meio desses 2 textos que eu li, a história de Filipe com Simão, o mágico, você vai ver uma manifestação do poder tremenda. Chegou ao ponto daquele homem que creu inicialmente, começou a voltar a ver a velha vida do passado e a ambicionar o poder de Deus, e a tratamento disciplinar sobre a vida de Simão, porque ele se encantou com o poder do Espírito Santo e estava querendo usar isso em benefício próprio, para levar vantagem, para se colocar num lugar que não era dele, um lugar de autoridade que só pertence a Jesus Cristo e àqueles que o representam, não só crendo no Evangelho, mas vivendo em coerência com o Evangelho. Então, pastor, quais são essas 3 características dessa vida extraordinária? Primeira delas, fazer de todo tempo o tempo de Deus. Vou repetir. A primeira característica de uma vida extraordinária é fazer de todo tempo o tempo de Deus. Nós temos 2 verbos gregos para tempo. O primeiro deles é cronos. Cronos, tempo mensurado em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. O segundo verbo é kairos. Kairos é tempo mensurado em sua intensidade, impacto, propósito e significância. Fazer de todo tempo
Cronos, o tempo de Deus, Kairos. Mesmo passando por adversidade, a igreja, em Atos 8, ela faz coisas extraordinárias. Mesmo o seu líder Filipe tendo que deixar a diaconia, tendo que deixar Jerusalém, ele deixa para um propósito extraordinário. Talvez Deus limite, como fez com a Nancy. Limitou a Nancy a uma cama por alguns dias. E agora limitou todas as 3 vezes por semana em algum tempo. E como você vai reagir quando Deus limitar o seu tempo? De algum modo, nós vimos aqui um testemunho. Quando a gente vai, o tempo vai passando, a gente não é o mesmo. Eu estava no soccer camp e eu me lembrei que quando eu era jovem, as crianças montavam nas minhas costas, eu pulava, eu brincava. Agora elas ficam nas minhas costas, eu vou para o chão. Mas eu estava lá no chão, brincando com elas. Então a gente faz uma escolha em como reagir às adversidades. Mesmo em tempo de adversidade, Filipe vê a oportunidade e oferece a alegria da eternidade para aqueles que estão ao redor dele. Ele demonstra também sensibilidade e submissão para ouvir a voz de Deus. Em vários momentos aqui, o Espírito Santo fala e Filipe obedece, porque ele tem compreensão do tempo Kairos de Deus na sua vida. Nem sempre Deus nos fala de maneira que a gente possa ouvir com os ouvidos físicos, mas em todo tempo Deus nos fala a nós. E nós podemos perceber o mover de Deus ao redor de nossas vidas através da nossa percepção espiritual. Podemos perceber as portas que se abrem, as portas que se fecham. Sentimentos são divinamente colocados nos nossos corações, testificando o Kairos de Deus. Irmãos, Deus não mudou nesses últimos 2000 anos. Quem mudou fomos nós. Nossas vidas estão barulhentas demais para escutá-lo. Nossa falta de tempo para tirar tempos de silêncio, de solitude, para ler as Escrituras, para nos dedicarmos diariamente e constantemente à oração, e daí reclamamos que não percebemos os caminhos de Deus, não percebemos o Kairos, mas também nós não nos dedicamos a ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo e seguindo o Kairos de Deus? Se nós não nos dedicamos a ouvir, Tozer fala uma frase muito intrigante: não dá para encontrar Deus às pressas. Aqueles que querem ouvi-lo precisam separar tempo em silêncio, em solitude, com o coração receptivo. Não dedicamos tempo para ouvir Deus, e por isso confundimos nossas vontades com a vontade de Deus.
E é interessante que o Filipe chega nessa cidade, prega o Evangelho, as pessoas creem, então ele tem ali um avivamento, um cenário favorável para estabelecer a sua igreja ali em Samaria, naquela cidade, pois as pessoas estão se convertendo, estão se batizando, mas Deus diz para ele: sai, deixa tudo e vai para o deserto. E o que Filipe faz? Obedece. E o que Filipe não faz? Questionar, reclamar. O que ele não faz? Colocar empecilhos. Filipe nos ensina que a espiritualidade cristã deve ser um processo mais simples do que nós temos praticado. Silêncio, contato, comunhão, intimidade com Deus, solitude. Sabe o que é solitude? É diferente de solidão. Solitude é solidão com Deus. Percepção do kairos, da vontade e disposição de obedecer a Deus. Se eu confio no caráter de Deus, eu posso seguir em submissão a Deus. Filipe transformou todo o tempo, cronos, em tempo, kairos de Deus. Segundo lugar, o que caracterizou essa vida extraordinária de Filipe? Segundo lugar, foi perceber, não só ver, mas perceber as pessoas e nos conectar com elas. Ou ele percebeu as pessoas e se conectou a elas. Aquele oficial etíope, ministro da fazenda da Etiópia, que tinha o título de Candace, né? Quando Filipe se aproxima desse homem, ele se aproxima não apenas de pessoas, da pessoa que ele representa, mas ele se aproxima, a gente vai ver a história de uma nação inteira, porque segundo a tradição, esse oficial, ele evangeliza a própria rainha, e a Etiópia se torna o primeiro país do norte da África a receber o Evangelho e a espalhar o Evangelho. Então, quando Deus fala, aproxime-se de alguém, você não sabe, você não pode imaginar o que Deus pode fazer quando nos aproximamos e compartilhamos o amor de Deus com alguém. Nós estávamos no Soccer Camp e Deus mandou uma menina de 15 anos para ser uma assistente do treinador. Então, cada 6 crianças tem um treinador oficial e um assistente. E a Duda, ela veio para ser uma assistente, não sabia nada de futebol, mas ela tinha se batizado, estava firme na igreja, queria servir. E Deus fez um movimento nesse Soccer Camp ao redor dessa menina, que é incrível. As crianças têm que colocar o nome do time. Então, as 6 crianças, com o treinador, resolveram colocar o nome de a turma da Duda. E ela já começou a ter proeminência no Soccer Camp, né? Então o time dela tinha o nome dela. E aí, no primeiro dia, as crianças escolhem um dos treinadores para ir lá na frente e responder na cadeira quente. Não pode mentir, na cadeira quente só pode falar a verdade.
E muitas vezes essa cadeira quente é uma desculpa só para a gente contar a história do treinador e contar a história do Evangelho. E adivinha quem eles escolheram? Duda. A Duda. E a Duda foi, deu o testemunho dela. E o irmão dela, que tem 12 anos, o João, veio para o acampamento também, estava lá. E ela começou a se enturmar com os treinadores mais jovens. Tinha 6 treinadores na faixa assim, da terceira idade, como eu, né? Mas tinha vários jovens de 15, 14, 16 anos que eram os nossos assistentes. E foi incrível porque uma das noites, a família da Duda, que não é cristã, quis receber os treinadores na casa. E fomos comer hot dog na casa da Duda. Só que chegando na casa da Duda, não era uma casa, era um palácio. E a gente ficou até constrangido, né? Onde Deus colocou a gente. E no dia seguinte, o irmão da Duda já chegou tocado. No dia seguinte, o irmão da Duda, o João, convidou Cristo. Recebeu Cristo como Salvador na vida dele. E foi um momento assim, de quebrantamento. Enfim, vou encurtar a história, porque eu estou dizendo que Deus faz um movimento na vida de alguém e a gente não tem compreensão. No final das contas, o irmão da Duda foi premiado como o acampante embaixador, que é o acampante pelo nível de interesse que ele mostrou, não só pelo Evangelho, mas também pelo futebol, e foi uma coisa incrível. A equipe deles foram premiados, e eu fiquei pensando, Deus está trabalhando nessa família, e a gente não sabe o que Deus fará a partir de um adolescente que decide servir a Deus com fidelidade. Aliás, a gente sabe, a gente tem as histórias bíblicas para nos contar. Lembra daquela menina que servia na casa de Naamã? É assim que Deus faz. Então, perceber, ou não temos ideia para imaginar o que Deus pode fazer quando compartilhamos o seu amor com alguém. Por isso nós devemos intencionalmente perceber as pessoas e nos aproximarmos. Transformar uma pessoa por completo é obra de Deus, mas perceber uma pessoa que pode ser transformada é a nossa responsabilidade. Filipe foi intencional em sua busca do propósito de Deus, percebendo que aquele etíope precisava encontrar Cristo através da leitura que ele estava fazendo. Nós vivemos num momento histórico único. Talvez nunca tivemos tantas pessoas buscando um real sentido para a sua vida. Há uma enorme busca hoje por espiritualidade. As pessoas estão buscando, muitas vezes andando por lugares obscuros, confusos, muitas vezes deprimidos, tentando juntar os cacos que não fazem sentido. Por quê? Porque não vão entender se alguém não se aproximar, se alguém não ouvir as suas dúvidas, acolher os seus medos. Então Filipe foi esse homem extraordinário, porque ele percebeu a necessidade das pessoas e se conectou com elas. Em terceiro lugar, Filipe foi
esse líder extraordinário, porque ele compartilhou a história da graça às pessoas, a elas. A pergunta que ele faz: você está entendendo o que você está lendo? O verbo ali explicar é literalmente guiar alguém através do caminho. Ele começa onde aquele homem estava, do ponto em que ele se encontrava. Ele tinha ido ao templo, não tinha entendido, estava voltando perdido. Acontece muito hoje, muitas pessoas estão na igreja, mas continuam sem entender o Evangelho. Não é raro quando alguém que se dizia evangélico, às vezes um líder da igreja, até mesmo um pastor, se desconverteu. Na verdade, essa pessoa nunca entendeu a pessoa de Cristo e a graça do Evangelho. O que caracteriza essa vida extraordinária de Filipe, que deve caracterizar a sua vida, a minha vida, a vida extraordinária da igreja? Eu queria propor aqui que você pensasse esses 3 movimentos básicos que nós vimos nessa história rapidamente. O primeiro movimento básico de Filipe foi o movimento da aproximação. No futebol, Romário sabe disso, Juninho, que é boleiro, também sabe. Uma das lições que a gente precisa ensinar para os nossos pequenos jogadores ou grandes jogadores é que eles precisam da aproximação. Você toca e se aproxima ou ultrapassa para receber na frente. Então a aproximação, no caso aqui, a aproximação é de fato isso, chegar perto das pessoas. A igreja está ficando longe daqueles que ela precisa alcançar. Nós precisamos chegar perto das pessoas para receber a oportunidade. Se você quer fazer diferença, você precisa se aproximar das pessoas. Você precisa sair do seu sofá e chegar perto das pessoas. Você precisa sair da sua comodidade e oferecer ajuda. Você precisa vencer a relutância e pegar o seu celular e convidar as pessoas para um tempo com você. Você precisa romper a estagnação. Filipe correu para a carruagem e não o contrário. Muitos cristãos acham que só porque tem uma porta aberta, porque tem uma fachada, ou porque vai ter um muro de vidro, daí a pouco as pessoas vão chegar na igreja. Se nós mudarmos os bancos aqui para ser mais confortáveis, se nós colocarmos um piso de porcelanato, essa igreja vai encher. Não vai, irmãos. Porque não é isso. Porcelanato, as pessoas vão no shopping. Cadeira boa, eles vão para o cinema. É claro que a gente precisa ter algumas coisas adequadas aqui, mas não é isso que vai nos aproximar das pessoas. Somos nós que precisamos sair da nossa zona de conforto. A gente tem a tendência de querer pular fora. Você tem alguém que você gostaria que compreendesse o amor de Deus na sua família? O convite é: aproxime-se dele, aproxime-se dela. Eu estou orando. Muito bem, é um bom começo. Aliás, é o melhor começo. Mas a oração leva à ação, senão é enganação. Deu rima, né? Segundo lugar, o movimento de aproximação no futebol, a gente precisa de atenção. Às vezes a bola está passando e você está olhando o jogo. Atenção, irmão. Ei,
uma das coisas mais difíceis para as crianças é ajudá-las a, quando faz o passe, elas chamar o amiguinho. Bia! O que elas fazem? Elas passam a bola e Bia, Bia, Bia. Eles passam a bola primeiro e depois falam. Não funciona assim. Santiago! Você é bem, Santiago? O Equador também. Então, assim, atenção para ouvir as pessoas. Nós precisamos ouvir as pessoas. Filipe ouve o que o eunuco está lendo. Filipe não apenas se aproxima da carruagem, mas com atenção ele percebe onde aquele homem se encontra, onde ele está. Quais eram as suas perguntas, dúvidas, medos? Sem desenvolver atenção para as perguntas, não teremos como oferecer resposta. Aí a gente fala, não, mas a resposta é Jesus. Sim, mas isso é lá no final. Você precisa perceber como Jesus se encaixa dentro da história daquela vida, daquele medo que a pessoa sente, daquele vício que aquela pessoa não vence, daquela dúvida que o escraviza. Jesus é a resposta, é verdade, mas nós precisamos ouvir as perguntas e colocar Jesus na equação de forma que faz sentido. Atenção, aproximação, mas o ponto focal é a finalização. Não adianta o time ter posse de bola de 80% e perder o jogo, não é verdade? O meu time chutou 50 bolas no gol. Quantos gols você fez? 0. O time adversário foi lá 2 vezes e fez o quê? 2 gols. Qual o resultado do jogo? A finalização é fundamental. Para o cristão que tem uma vida extraordinária, a finalização é o compartilhar do Evangelho. E eu queria dizer para você, a sua história com Cristo, a sua história com o Evangelho, ela é única. Única. Ninguém tem uma história igual à sua. Sabia disso? O que a gente faz? A gente subestima a nossa história. Não, a história de transformação, quem tem é o pastor Mário. Não, a história de transformação, quem tem é a irmã Valéria, é o Didi, né? A gente sempre transfere para o outro a responsabilidade. E a gente perde a perspectiva daquilo que Deus fez na nossa vida e que Deus continua fazendo. Então, meu amigo, meu irmão, se você deseja essa vida extraordinária que Filipe demonstra, você precisa observar que o compartilhar da sua história leva ao compartilhar da história de Deus, para que os resultados extraordinários aconteçam. Filipe precisou chegar perto, precisou ouvir, mas ele também precisou responder aquela busca do coração que levou à transformação, não apenas do eunuco, mas da nação da Etiópia. O Evangelho chegou ao norte da África. O oficial etíope, ele voltou cheio de alegria para a sua casa e, segundo a tradição cristã, compartilhou com a sua nação no norte da África, com todo o norte da África. A pergunta é: você está compartilhando a sua história da graça?
aos seus parentes, aos seus amigos, às pessoas que trabalham com você, aos enfermeiros, aos pacientes que estão recebendo tratamento junto com você. Pastor, o que é necessário para que isso aconteça? É simples, você precisa diminuir a distância. Faça a aproximação, né? Chegue perto, ouve com mais atenção. Você quer falar, mas que tal você parar para ouvir e perceber onde o Espírito Santo está apontando para você falar? Terceiro, fale o seu testemunho com constância e ousadia. A finalização, olha, vou te falar, eu sempre fui zagueiro, no futsal, o fixo, e minha especialidade era só defender, tirar. Eles colocaram um apelido em mim, eu era o Zé Cai, porque eu caía tanto para tirar a bola. Zé Cai. Mas chegou um determinado momento na minha carreira esportiva que eu, jogando como fixo, eu era um dos artilheiros do time, porque eu descobri que vindo de trás, roubando a bola, né, eu levava vantagem e conseguia fazer os gols. Mas uma coisa que atrapalha quem quer finalizar é o medo. Aí você pensa assim, mas e se eu chutar e a bola for para fora? Passou bola. Vai todo mundo reclamar de mim, todo mundo vai. Mas você precisa ter coragem. Você tem que chutar. Quem não chuta, não vai. Então a coragem para finalizar é uma característica importante, fundamental para essa vida extraordinária. E finalizar é simplesmente fazer o convite. Você gostaria de crer? Isso faz sentido para você? Você quer orar colocando sua vida nas mãos do Senhor? Queria convidar você nesse momento a orar comigo. O Senhor está chamando você para diminuir a distância, aproximar-se, ouvir com mais atenção, contar com ousadia a história da graça de Deus que um dia te alcançou. Amém? Você deseja uma vida extraordinária? Diga isso, fala isso para o Senhor em oração. Aí onde você está em silêncio, diz: Senhor, obrigado, porque eu posso ter intimidade, mas eu quero sim contar as maravilhas do teu amor àqueles que estão perto de mim, e ter esta vida extraordinária. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Ao redor da mesa, relembramos que temos uma identidade de filho amado, filha amada. Ao redor da mesa, lembramos que temos uma família. Ao redor da mesa, lembramos que temos um Pai, que é nosso.
que nos perdoou, que nos proveu alimento, que nos deu livramento da morte, do pecado, da tentação. E olha o que o Senhor Jesus diz em João 15: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Uma vida extraordinária. Domingo, quando Paulo pregou aqui esse texto que eu estou compartilhando com vocês, Paulo falou de Enoque, que andou com Deus. Deus falou então Filipe, que experimentou uma vida extraordinária. O verso 16 desse capítulo 15 diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Não um fruto que outro dia morre. Frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Oração é o partilhar essa vida extraordinária. Sabe por quê? Porque quem ora tem um encontro com Deus. E quem tem um encontro com Deus ouve a voz de Deus. Não adiantava Filipe se aproximar do eunuco se ele não tivesse ouvido antes: vá para o deserto. Não adiantaria se o eunuco, o Filipe, ficasse ouvindo as perguntas, se ele não tivesse o quê? A palavra de Deus habitando nele. Porque ele conhecia sim o profeta Isaías, ele tinha experimentado a transformação que o Messias, do qual o eunuco estava lendo, na vida dele. Não adiantaria compartilhar se ele não tivesse essa vida extraordinária que ele recebia de Deus por meio do Espírito Santo. Quando Jesus estava para partir, ele disse assim para os seus discípulos, lá em Marcos capítulo 16, 15 a 20, ele diz assim: olha, vão ao mundo e anunciem as boas notícias a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e se recusar será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerão, ou que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes sem correr perigo, e se beberem algum veneno, não lhes fará mal, e o colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciaram a mensagem. Sabe o que aconteceu? O Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Irmãos, a vida extraordinária é a vida de Cristo, que é dada em favor de nós, para que nós possamos representá-lo com poder. Por isso, Deus tem algo novo a fazer.
Não podemos nos fechar aos milagres, às curas, aos sinais que Ele quer realizar em nós e por meio de nós. Então, ao comer do pão, ao beber do cálice, eu te convido, você está fazendo parte de uma família extraordinária. Amém? Você está aberto àquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Quero convidar os irmãos que vão ministrar com a música, com os alimentos. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele disse: comam, bebam. Se você já rendeu a sua vida a Cristo, mesmo que você não seja parte dessa comunidade, dessa igreja, você está convidado pelo Evangelho a comer e a beber. E você fazendo isso, você está anunciando que sim, você exibe pela graça o poder extraordinário que levou Jesus à destra do Pai e a enviar o seu Espírito Santo para nós, sua igreja, fazermos o que nós temos que fazer: conhecer Deus e representar Deus de maneira que o reino venha. Por isso oramos: venha o teu reino. Esse encontro do céu com a terra acontece quando você se levanta e se aproxima das pessoas, ouve as pessoas, compartilha com as pessoas, e o Espírito Santo faz uma obra pessoal, única, e os anjos comemoram no céu: glória, 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 aleluia. Sabe aquela comemoração do gol? Acontece na glória quando nós cumprimos a nossa missão. Fique em pé, receba os elementos, louve o Senhor e vamos adorar aquele que é digno. Ao chegar do bom, um
Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem, porque ele sentou-se à direita de Deus, e os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém ainda foi obtido na distribuição dos alimentos, todos receberam? Amém. Nós vamos comer, beber, e você é convidado, se você tem uma necessidade física, emocional, que você queria orar, venha depois de a gente cantar a última canção. Nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo, ao ungirmos com óleo, em fé, confiando no poder do Evangelho, possa fazer trabalho que só Ele faz. Ele ainda deseja curar, deseja libertar, salvar. Ele está presente no nosso meio para que sua obra continue. Por isso nós comemos do pão com gratidão. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, e Ele diz: como de mim até que eu venha. Comamos juntos. Ele derramou o seu sangue precioso, deu a sua vida por mim, por você, por nós. Ele deu a sua vida para que o mundo creia e receba do Kairos. Às vezes a gente espera pelo céu, mas o Kairos, o reino, já começou. O céu está presente quando você creu. Faça, receba, acolha a presença do Espírito Santo, que faz o propósito de Cristo se realizar. Bebamos juntos, agradecidos. Vamos continuar louvando o Senhor enquanto os irmãos vocês podem sentar. Enquanto ocorre o recolhimento dos alimentos aí, nós propusemos no mês de julho a revelar mais coisas sobre os nossos missionários. Já sabemos muito sobre a Jaqueline Romário, Patrícia e Daniel Família, e hoje nós vamos orar especialmente pelo Japão. E eu sei que eles estão lá há mais de 20 anos já no Japão, se não me engano, 22 anos. O Luiz, o Eda, o Tani, o Lucas. O Lucas já está com 20 anos. E a unidade lá se chama Sal da Terra. Eles têm mais ou menos 30 membros. E quando tem eventos especiais e convites, esse número chega a 70 pessoas. Então, e eles vão agora participar. Hoje teve um chá de bebê para uma criança de uma família que eu não lembro o nome agora da família, mas faz parte da igreja lá no Japão. E a Tani tem um testemunho que nós vamos ouvir, depois nós vamos orar pelos dois pedidos que eles fazem. Ouçamos.
Bom dia, amada igreja. Deus os abençoe. É um privilégio para mim poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido com Ele, aquilo que Ele tem mostrado para mim. E quero compartilhar o que eu experimentei no 22 de junho. Eu estava orando, eu costumo orar, aqui escrevo no caderno, fazendo meu devocional, meditando e também orando. Eu escrevo as minhas orações. E nesse dia, era sábado, e eu estava aflita, na verdade, eu estava intercedendo. Eu li em Jó 42:10, eu vou ler em espanhol, diz assim: "Y quitó Jehová la aflicción de Job quando ele pudo orar por seus amigos." E então, nesse momento de angústia, eu escrevi a minha oração, mas aí eu pensei, eu quero me retirar no quarto, porque estava aqui nesse lugar, nesse exato lugar onde eu costumo fazer meus devocionais. Mas eu fui lá e eu me ajoelhei e comecei a clamar, a interceder por aqueles que ainda não conhecem, né, Jesus, aqueles que não estão salvos ainda, mas estão no nosso meio. Comecei a clamar por eles, comecei a clamar por aqueles que estão afastados, né? E também comecei a louvar o Senhor, louvá-lo, engrandecer. E no meio da oração eu senti que algo tinha acontecido no meu corpo. Isso porque eu estava sofrendo dores lombares aqui atrás e na minha perna também. Eu falava para o Luiz às vezes essas noites: "Faz massagem para mim, por favor, porque está doendo." E ele dizia assim: "Vai lá no massagista, vai lá no ortopedista." E eu falava para ele: não vou. E nesse momento que eu estava orando e clamando e louvando o Senhor, senti que não tinha mais a dor. E eu me levantei e eu estava até meio incrédula, falando: será? Mas eu me levantei e realmente a dor tinha desaparecido. E eu pensei: Senhor, como que és tão bom. Eu nem orei pela minha dor, eu estava clamando pelos meus amigos, por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que serão salvos, e tu me curaste. Que maravilhoso! E eu me levantei, literalmente me levantei as mãos e comecei a louvar a Deus, a exaltar meu coração, enchendo de alegria e de uma nova esperança, e de saber que o Senhor responde às nossas orações assim e cura. E eu tenho experimentado a cura do Senhor física, né, no meu corpo, e eu queria compartilhar isso com vocês. Não vamos desistir de orar, continue a orar, continue a clamar, continue a interceder, porque Ele está, sim, respondendo cada uma das nossas orações. Amém. Amém. Os dois pedidos, por favor, pela salvação da Mitsuki e mais 2 moças japonesas com as quais a família Ueda tem tido contato. Pelos irmãos que estão se preparando para o batismo, vários irmãos estão fazendo estudos e brevemente eles serão batizados. Senhor Deus e Pai, o pastor José hoje nos falou de vidas extraordinárias que estão a serviço do Teu reino, Pai, e eu creio que essas famílias missionárias, Pai, espalhadas pelo mundo, não só da nossa denominação, da nossa cultura brasileira, mas de outros países que estão ao redor do mundo pregando o Evangelho, Pai, são vidas extraordinárias, transformadas pelo sangue de Jesus. E eu ouso dizer, Pai, que cada irmão aqui presente também tem uma vida extraordinária, porque eles te conhecem, Pai, eles vão ter acesso ao Senhor, a vida eterna, Pai, que começa neste mundo, nesse momento que nós estamos vivendo da nossa geração. Abençoe, Pai, essa família especial no Japão, Pastor Luiz,
a Dani, o Lucas, a congregação Sal da Terra, Pai, que realmente eles possam proclamar a Tua verdade no Japão, que o Senhor os use, Pai, poderosamente, e que a cada momento da vida deles, eles possam sentir, Pai, a Tua mão poderosa sobre eles, ungindo-os, Pai, com Teu Santo Espírito, dando a eles criatividade, dando a eles ousadia, dando a eles, Pai, sabedoria, para pregar o Teu Evangelho àquele povo tão necessitado. Abençoa-os, Pai, guarda-os do mal, e que nós, como igreja, possamos a cada dia lembrar desses missionários que estão no campo e orarmos, Pai, com intensidade, com conhecimento de causa. E nós também, Pai, participamos da Tua obra através da promessa de fé, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada família que participa da promessa de fé, cada membro. Que o Senhor esteja provendo essas vidas, Pai. Pedimos isso para a glória do Teu nome e em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom dia, tudo bem? Eu vim dar os avisos dessa semana. Sábado vamos ter o Inter Alianças, que é organizado pelos jovens, e teremos times extraordinários que já estão fechados, mas se vocês quiserem muito jogar, tentem falar com a Isa para ver o que ela consegue fazer. E como temos times extraordinários, precisamos de uma torcida extraordinária também. Então estão convidados para torcer por nós lá no sábado, vai ser muito divertido, vai ter coisas para a gente comer, passar um tempo junto. E também, como todas as últimas sextas-feiras do mês, dia 26 a gente vai ter o Open Room, que é um momento de oração, de leitura da palavra, para a gente passar um tempo junto também. E para ajudar a gente termos um time extraordinário como igreja. Então é muito importante que todos venham no dia 26. E é isso, os avisos dessa vez. Boa semana para todo mundo e com Deus. Convido você a continuarmos adorando ao nosso Senhor Jesus. E muitas vezes a gente acha que a adoração é o momento da música, o momento de ler a palavra, o momento de oração. Mas a adoração não é só um momento. A adoração é toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos. E as ofertas fazem parte disso. Quando entregamos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, estamos não somente obedecendo a Ele, mas estamos dizendo: Senhor, tudo que o Senhor tem me dado pertence a Ti. E eu quero Te adorar também com isso. Então, coloque-se de pé. Gostaria de chamar o socorro aqui, por favor, para fazer essa oração pelo nosso momento de ofertas, para que esse dinheiro seja usado com sabedoria e que o Senhor abençoe as famílias aqui da igreja. Pai Santo, nesse momento agora, Senhor, eu gostaria de Te adorar por esse de toda a Tua santidade, Senhor, em primeiro lugar, porque, Paizinho querido, o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu único Filho amado por nós. E quando eu digo por nós, não é só por nós que estamos aqui. Gosto muito de lembrar de João capítulo 17, que diz que o Senhor orava, Senhor, por aqueles que ainda haveriam de crer. Nós já cremos, mas muitos ainda haverão de crer. E quero Te agradecer, Senhor, por todas as nossas vidas, por tudo. E que o Senhor abençoe, Senhor, cada valor, cada oferta, cada pessoa, Senhor, que tem essa compreensão que o reino de Deus também envolve, Senhor, a bênção financeira. E que nós possamos ter um coração, Senhor, grato, devolvendo, Senhor, a Tua casa, os 10% que pertence, que é o dízimo, e também as ofertas alçadas. Dá-nos essa consciência e esse amor, que a gente possa ofertar sempre por amor. Em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço. Amém. Nós iniciamos o culto declarando o Salmo 100 e vamos encerrar o culto declarando o Salmo 100, no último versículo que diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! Vamos cantar isso?
lição e seguiremos aqui com oração para aqueles que necessitam da oração, conforme Tiago capítulo 5 nos ensina. Se alguém está doente, chame os presbíteros, orem e assim vamos praticar essa bênção de depender do toque do Espírito Santo para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde material. Nós precisamos do toque do Senhor e Ele tem prazer em nos ouvir. Quero louvar Deus com a família Oliveira, né? Deus é bom, né, Marcos? O sol naquela tarde de domingo, que bênção. Samara, Marcos, estamos felizes por esse momento da vida dessa família. Também o pastor Jones passou pelo cateterismo, está em casa, vai agora proceder o tratamento na quinta-feira. Outros irmãos que estamos orando, né? A Viviane pediu pelo tio Altamiro, nós vamos orar por ele também, está enfermo, pelo Emílio, pela Nete, a saúde da Nancy continua dependendo das nossas orações. Também obrigado pela presença do Paulino, que está aqui de viagem, Deus abençoe, passeando por São Paulo, encontrou uma igreja, né? Que bom, isso é bom. Vamos orar, agradecendo por aqueles que virão fazer parte dessa família, porque o Espírito Santo está conduzindo e chamando aqueles que Ele quer alcançar. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela obra do Senhor na vida da missionária Tânia. Maravilha ouvir esse testemunho poderoso da oração, do toque do seu Espírito Santo no seu corpo físico. Obrigado porque podemos receber todos os benefícios da cruz de Cristo, todos os benefícios do Evangelho, todas as bênçãos que vêm do próprio Jesus Cristo, Ele mesmo. Aleluia, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá esse privilégio de tornar a nossa vida ordinária num mover extraordinário do teu poder. Usa-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, que nós possamos sair em direção àqueles que precisam não apenas ouvir, mas eles precisam crer. Obrigado porque o teu Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós só precisamos abrir a nossa boca e testemunhar daquilo que o Senhor fez. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com a família Aliança do Aeroporto, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, espalhada pelo nosso Brasil e pelas nações. Amém. Amém.